Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês a resolução de uma parte da questão 1 da lista de exercícios relacionados à definição de dados. Na questão 1 é solicitada a criação de uma base de dados chamada clínica, então nós vamos criar essa base de dados e em seguida criar alguma dessas tabelas. Na questão ele pede para criar a tabela sala, médicos, pacientes, funcionários e consultas. Nós vamos trabalhar aqui com a criação da tabela médicos e a tabela pacientes. Então, na criação dessas duas tabelas, nós vamos ver alguns conceitos sobre nome de colunas, tipos de dados, restrições e outras características que envolvem a criação de tabela. Eu vou fazer no RAID, só que antes do RAID a gente precisa abrir o XAMPP e iniciar o nosso MySQL, que é o servidor de base de dados. Então, feito isso, eu vou abrir o RAID. E agora a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma base de dados. Então, create database, nesse caso, create database clínica. Eu vou selecionar, posso vir com o botão direito ou aqui em cima e clicar em executar seleção. Então, feito isso, foi criada uma base de dados chamada clínica no meu servidor. Eu vou vir aqui com o botão direito, nessa área, vou atualizar, eu passo a ter então aqui clínica. Antes de executar os comandos de criação de tabelas, eu tenho que selecionar a base de dados, então vou selecionar a clínica. Observe que na hora de selecionar, fica grafado aqui em verdinho, ó, indicando que os comandos que serão executados a partir de agora serão feitos na base de dados clínica. Feito isso, eu vou executar o comando de criação de base de dados. Então, é o create. Aqui, lembrando que o create cria e o drop apaga. Então, create table, nesse caso, médico. Abro e fecho parênteses para delimitar a área que vai envolver a criação dessa tabela médico. Então, é solicitado aqui para que eu possa criar uma coluna, que é a coluna varchar 15, CRM, né? CRM do tipo varchar 15, único e não nulo. Seria uma chave primária. Então, vamos lá. CRM, que é o nome da coluna. Varchar, que é um tipo de dado para caracteres. Então, 15 significa dizer que é eu posso digitar letras, símbolos, números, enfim, diferentes tipos de caracteres com tamanho máximo 15. Primary key, indicando que ele é not null e unique. Segundo campo é nome. Nome é um varchar de 40 e ele é do tipo not null. A característica dele significa que eu não posso colocar valores em branco para o nome de um médico. Depois vem idade. Idade ele é um inteiro e checar ser maior que 23 anos. Então é uma restrição. Então idade é um inteiro. Eu vou check se idade é maior que 23. Tá? Então é o comando que eu estou usando para checar. Obrigatoriamente idade tem que ser maior que 23 anos. Próximo campo, especialidade. Especialidade ele é um char de 20, not null e valor padrão ortopedia. Então, especialidade, ele é um char de 20. Eu não posso digitar valores vazios nessa coluna, então eu uso not null. E ele disse que default ortopedia, ou seja, caso não informe nada para a especialidade, vai ser guardado o valor ortopedia. Depois tem um CPF e a data de admissão. Então, vou colocar CPF, varchar 15, not null e unique, não vazio e único. E, por fim, a data de admissão, que é do tipo date. Está aí a nossa tabela construída. A última coluna da tabela ela não precisa colocar vírgula. Então, eu vou selecionar esse comando, vou executar, a tabela está criada. Se eu for atualizar aqui agora, clínica, eu passo a ter aqui a tabela médica. Agora eu vou construir a segunda tabela, que é a tabela pacientes. Então vamos lá. Create table paciente, abro e fecho parênteses marcando o início e o final desse bloco de construção. RG. RG é um varchar 15 único e not null. Então, eu vou usar o RG como chave primária. RG
sempre começa pelo nome da coluna, seguido pelo tipo de dado dela e as restrições. Nesse caso aqui é uma primary key. O nome também é um varchar de 40 e eu vou colocar um not null, indicando que eu não posso colocar valores vazios para a coluna nome. Depois vem a data de nascimento e a cidade. Então, data, nascimento, tipo date, cidade. Vai ser um varchar de 30 e ele diz que a cidade padrão é Itabuna. Itabuna. Então, caso eu não digite nada para a cidade, vai ser guardado o valor Itabuna, ou seja, um valor default, um valor padrão. Depois vem a doença e o plano de saúde. Então, vamos lá. Doença também é um varchar de 40 e ele é not null. Indica que não posso informar valores vazios. E o plano de saúde também é um varchar de 40, só que ele tem um valor padrão. O valor padrão dele é SUS. Caso não seja informado nada para o plano de saúde, será gravado o valor SUS. Feito todo esse processo de criação da tabela paciente, eu vou selecionar esse bloco de criação e vou aqui em cima, ó, executar a seleção concluída com sucesso. Se eu atualizar a minha tabela médica, direito, atualizar, eu passo a ter agora paciente e médico. Então, nesse vídeo, nós vimos o comando create table para criar a tabela, create database para criar a base de dados. E no bloco de construção de tabelas, ou seja, no create table, o nome da tabela, nós especificamos o nome de uma coluna, o tipo de dado e as suas restrições. Então, nosso vídeo termina por aqui. Nos encontramos em próximos vídeos.